Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Eu também, graças a Deus. Vamos agradecer primeiro a Deus, por essa oportunidade de todos nós estarmos nessa escola bendita, no qual nós podemos caminhar nela, aprendendo as lições nas quais vão fazer com que existências vindouras sejamos mais felizes. Porque por enquanto, nessas existências do agora, nós nos encontramos ainda perante as nossas ignorâncias morais e temos de passar pelas correções necessárias, o que faz parte em um mundo de provas e expiações. Mas devemos agradecer sempre por todas as vicissitudes, por todas as dores e também as misérias e decepções que passamos, por mais tristes que sejam. Mas é porque Deus envia-nos a dor, uma bênção que Deus envia a seus eleitos, nós, seus filhos, porque Ele sabe que nós, ainda muito ignorantes, é como se não quiséssemos aprender pelo amor. Então precisa vir a dor, e a dor vem e nos burila, e nos ensina, e nos melhora, e nos transforma. Então, primeiramente, agradecer a Deus. E essa oportunidade de estar nessa casa de oração, na qual aqui nós podemos estudar junto o Evangelho e encontrar nele as lições nas quais nós precisamos para compreender a dádiva que é o perdão, e que muitos de nós não aceitamos o perdão como uma dádiva, porque nós dizemos que nós temos, na maior parte das vezes, é de nos vingar. Então, a gente deseja mal ao nosso semelhante. E por que isso? Porque ele nos faz o mal. Mas o que nós não sabemos é que no mundo é uma espécie de toma lá, dá cá. Se hoje recebemos o mal, há uma chance de termos feito ele ontem, ou estamos fazendo ele hoje. De forma, às vezes, que nós achamos normal, porque todo mundo faz coisas que prejudicam o outro. Todo mundo faz coisas que levam vantagem em cima do outro. Traição é uma moda, ingratidão também. Então nós achamos, é comum, todo mundo faz, vamos fazer também, não é? Só que para Deus isso são delitos. Delitos que no momento certo Ele vem nos cobrar. Porque está escrito, é preciso que venham os escândalos, mas ai daquele de quem venha o escândalo. Então, para trabalhar esse tema, primeiramente eu preciso trazer a ideia para todos nós de que se nós queremos de verdade superar as nossas dificuldades, as nossas dores, aprender a sermos melhores e passar de verdade a fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito, então nós precisamos de um esforço a mais deste que nós fazemos aqui, somente para os intentos terrenos. Nós buscamos muito os conhecimentos do mundo, as ciências do mundo, mas o que nós ainda não entendemos, que se nós queremos ser felizes de verdade, perdoar, ser perdoado, só tem uma forma de fazê-lo: buscar sabedoria, buscar os conhecimentos de Deus e principalmente a prática de suas leis, porque senão não vai acontecer. Senão nós vamos continuar nesse círculo, nós vamos continuar aí milênios, sendo que obsessores e perseguidores de nós mesmos, ora sendo perseguidos, ora perseguindo, ora praticando e executando a dor em nosso semelhante, ora essa dor sendo executada em nós. Então cabe a todos nós buscar o conhecimento para parar esse ciclo, para encerrar esse ciclo e começar novas trajetórias. E como eu disse, só tem uma forma: buscar os conhecimentos de Deus. E nós temos uma oportunidade, principalmente na atualidade, que é a doutrina espírita, na qual ela vem clarear de uma forma um pouco mais simples, na qual nós conseguimos raciocinar melhor, entender melhor
e, consequentemente, também praticar melhor, ir elevando a nossa fé em Deus e, consequentemente, elevando a nossa fé, abaixando as nossas dúvidas, nós vamos aceitando os desígnios de Deus em nossas vidas e nós vamos aprendendo a renúncia da vingança, a renúncia do duelo, a renúncia do confronto direto, muitas vezes perdendo bens materiais, perdendo oportunidades profissionais e às vezes até perdendo a existência. Mas o que importa é que eu não fiz ninguém perder nada, que eu não magoei ninguém, que eu não machuquei ninguém, que eu não feri nem roubei ninguém, nem traí nem fui ingrato. Para Deus isso é o que importa. Se o outro está fazendo isso, paciência, o outro vai se acertar com Deus. Como eu disse, é preciso que venha o escândalo, porque é o escândalo que vem nos corrigir, é a ingratidão que vem nos corrigir, é a traição, é o roubo, é o levar vantagem que eles praticam em cima da gente, para não dizer que nós também praticamos em cima do outro, não é? Então, são esses escândalos que vêm até nós e batem em nossos peitos, e muitas vezes nos faz chorar, mas são justamente eles que estão nos acordando para que tudo isso que estamos sentindo não é agradável. Não gostaríamos que nos fosse feito, mas está sendo feito. Mas a partir do momento que nós aprendemos que não é agradável, que dói, que magoa lá na alma, nós vamos buscar superar, vencer essas dificuldades com fé em Deus. Mas agora, sabendo de tudo isso, nós vamos evitar de fazer o semelhante, porque agora nós sabemos que dói, que machuca, e nós, o tempo inteiro, estamos, como eu disse, nesse ciclo. Mas o que importa é, se eu sei disso agora, uma transformação vai ocorrendo aqui dentro. E como eu disse, não adianta somente nós pregarmos o amor, não adianta. Então é por isso que eu vim ler esse trecho aqui, no qual eu venho dizer assim, do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Advento do Espírito de Verdade. Venho, como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Jesus está nos chamando até Ele, está nos convocando até Ele, para que nós possamos ser seus ministros aqui na terra. E somente esse trabalho árduo, buscando amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito, a caridade, o ser útil, o fazer a diferença na vida dos nossos semelhantes, somente essas ações vai fazer com que, com o tempo, nós vamos nos redimindo de nossos erros. Mas tem uma coisa, não quer dizer que o mundo vai parar de nos bater. Não quer dizer que o mundo vai parar de enviar muitas dificuldades. Elas vão continuar vindo. Então, por isso que eu vou ler mais esse item. Espíritas, amai-vos. Quer dizer, vamos estar uns pelos outros. Vamos acolher uns aos outros. Com as nossas famílias, com os nossos cônjuges, filhos, colegas de trabalho, toda a comunidade na qual nós estamos inseridos. Vamos abraçá-los. E se puder, vamos abraçar toda a humanidade terrena com as nossas orações. O que importa é a intenção. E cada vez que elevamos essa intenção de um mundo melhor para todos,
de menos sofrimentos para todos, de mais alegria, de mais felicidade, de um pão nosso de cada dia, para todos os filhos de Deus. Quanto mais investimos isso, mais nos elevamos em fé, mais temos coragem de vencer o dia a dia, de suportar, de aprender algo mais. E naturalmente, hoje conhecedores das ciências do mundo, amanhã sábios das leis de Deus, e não só da teoria, mas de sua prática. Então, por isso, esse item, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditáveis ou nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então, o que esse ensinamento, esse item, chama-nos a atenção? Para que nós possamos não só frequentar buscando tratamento, buscando passe, mas que nós entendamos, além desse tratamento, que busca tratar a ignorância que já sobrecai em nosso corpo físico, de erros do passado, que nós também busquemos os conhecimentos que vão nos auxiliar a evitar os erros de hoje e do amanhã. Porque aí não vão mais sobrecair males em nosso corpo, em nossas mentes. Não mais idiotia, não mais doenças, não mais misérias nem decepções, muito menos fome e frio. Mas o que? Mais alento para todos nós, mais superação, mais alegria. Porque todos estão aprendendo a compartilhar. Todos estão aprendendo agora a realmente evitar os males que nos assolam. Porque a instrução faz com que entendamos que nós passamos pela lei de causa e efeito. Começando no Evangelho, por exemplo, fazendo o Evangelho no lar. Para aqueles que ainda não fazem, comecem lá no capítulo 5. Por ali nós já vamos ter uma ideia. Aqueles navegantes de primeira viagem já vão começar a excitar as suas mentes o entendimento de como que Deus rege as coisas, de como que Deus busca nos ensinar a não fazer o mal ao outro. Ali já começa. Então nada é por acaso, nenhuma dificuldade. Muitos dizem assim, mas existe o mal na humanidade. Não existe mal nenhum. O que existe é a ignorância do espírito imortal que ainda não entendeu a sua essência e que está caminhando para a bondade. Então é natural que venha o quê? A dificuldade. É natural que venha a ignorância. É natural que venha o quê? O apego aos bens terrenos. É natural que venha a paixão desenfreada, a posse pelas coisas e pelos outros. É natural que nós tenhamos isso, devido ao fato de nós ainda sermos crianças espirituais. É o que nós somos ainda, a infância da humanidade. Então é normal que neste mundo nós estamos observando bagunça, guerras, decepções, filhos prejudicando seus pais, não os valorizando, não estando por eles, cônjuges competindo uns com os outros, colegas de trabalho que não se valorizam, mas competem entre si. Outros que enchem os seus celeiros e veem os seus vizinhos e os seus amigos passando fome, perambulando pelas ruas. Nós somos assim. Nós temos todos os meios de conservação possível que poderia alcançar a todos, que poderia alimentar a todos nessa terra, vestir a todos, acomodar a todos. Temos todos os recursos para isso. E por que isso não acontece? Por causa da ignorância do ser que edifica a sua mansão e vê o outro ao lado em um casebre, passando por dificuldades. E ele bate no peito e diz assim: eu sou melhor do que aquele. Eu trabalho, eu não sou preguiçoso. Se ele não tem, porque ele é um preguiçoso. Então nós não vemos a dificuldade do outro. Nós não estamos pelo outro. Nós não ensinamos o outro a pescar. Porque o Evangelho ele não vem nos ensinar a doar todo
semelhante, não. Estão passando por dificuldades? Então vamos doar casas, vamos colocar de mão beijada ali tudo nas mãos deles. Não é isso. O Evangelho vem nos ensinar a compartilhar e auxiliar. Que nós possamos criar entidades filantrópicas que estejam por eles, auxiliando-os e ensinando-os uma profissão. Mas no momento, abraçando-os em determinados momentos que nós não compreendemos, nem mesmo a dor pela qual passamos, e perambulamos pelas ruas, perante os traumas do passado, e não temos forças para vencer o presente. Então tem muitos que estão nessa situação, e nós chamamos de preguiçosos, mas nós não entendemos os traumas, as dificuldades pelas quais muitos destes passam. Existem os preguiçosos? Existem sim, aos montes. Isso existe. Só que tem muitos também que, como eu disse agora, passaram por traumas, dificuldades, decepções, depressões, pânicos, que fazem com que esses seres se paralisem e não conseguem lutar. E eles ficam minguando pelas ruas e pelas cidades, até a morte física. Então cabe a nós abraçá-los em um primeiro momento. E a partir do momento que nós fazemos isso, depois com o tempo nós vamos fazendo como aquele padeiro. E ele percebe então um pai e um filho à sua porta, ali da padaria, em dificuldades. E ele pede para que eles se adentrem. E aí então, percebendo a timidez dos dois, mas ao mesmo tempo vendo a dificuldade, porque os infortúnios ocultos estão à nossa volta, com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, nas periferias. Nós temos a obrigação de encontrá-los, porque Jesus veio nos chamar a atenção para o seguinte: o que fazeis de especial? Eu cuido da minha família ali, eu trabalho, volto para minha casa e tal. Então você cuida dos seus? Isso, já estou fazendo muito, né? Lê do engano. O que você faz é o mediano que todo mundo faz. Que é pelo menos o mínimo que cada um deve fazer. E isso até as pessoas de má vida fazem. Mas o que faz além disso é voluntário em alguma causa, está pelas pessoas com dificuldade, distribui alguma cesta básica, frequenta alguns lares de caridade, buscando ali auxiliar aqueles que vão lá, trabalha a religiosidade. O que você faz para que o seu próximo esteja um pouquinho melhor? O que você faz? E muitos de nós não compreendemos essas lições. Só que o que também não entendemos é que o fato de não fazer o mal, mas também de não fazer o bem, seremos cobrados por isso, por Deus. Não basta não fazer o mal. Não basta. É preciso que nós nos esforcemos no caminho do bem. É preciso que nós saiamos de nossas casas, de nossos confortos, e busquemos de alguma maneira contribuir para um mundo melhor. E nós podemos fazer isso. Assim como existem essas casas que estão cheias de voluntários, existem outras casas filantrópicas, religiosas ou não, mas que buscam esse intuito. E assim, a partir do momento que essas pessoas dão as mãos, alguns corações se sentem mais acolhidos, se sentem mais alimentados, se sentem abraçados e se sentem informados. E naturalmente, ali vai criando um sopro de vida e essas pessoas vão se animando. E aí, de repente, antes não pensavam em trabalhar, simplesmente queriam caminhar a esmo, mas agora já pensam assim: o que eu posso fazer para melhorar? Deixa eu encontrar um trabalho, deixa eu encontrar algum lugar, algum local no qual eu possa me acomodar. E aí, de repente, essas pessoas vão reconstruindo as suas vidas. Mas por que isso começou? Antes desprezados, mas agora abraçados. E com isso, esse calor, que muitas pessoas abnegadas, não precisando fazer isso, tendo os seus lares, as suas condições de estarem bem ali materialmente e fisicamente, mas elas entendem que aqui na terra só se é feliz de verdade quando caminha para Deus. Porque tem muitas pessoas aí que têm unções, carros em suas garagens,
mas são infelizes, têm um vazio por dentro. E elas ainda acreditam não saber o porquê, mas sabem. Mas é porque elas não aceitam. Elas não aceitam se rebaixar, como um público Lentulus lá atrás, junto com Jesus, no qual ele se propõe a auxiliá-lo, a curar a sua filha. Mas ele não queria se rebaixar para um carpinteiro. E muitos de nós ainda não queremos nos rebaixar para um carpinteiro, o carpinteiro da vida, aquele que realmente veio trabalhar para todos nós, e trabalha até hoje, e continuará o seu trabalho. E não vai deixar que nenhum de nós nos percamos. Ele está em todas essas casas de orações, gritando através de todos nós, acorrendo todos nós, através da espiritualidade amiga, através dos tratamentos, através das literaturas. E aí então, quando perguntado aos espíritos se a doutrina espírita seria a religião do futuro, os espíritos respondem: não a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Quer dizer, logo logo todas as religiões estarão pregando a imortalidade da vida. Todas as religiões estarão pregando os ensinamentos de Jesus na sua essência. Todas as religiões estarão de verdade realmente fazendo pelo outro sem explorá-lo. Todas as religiões estarão de verdade abraçando a todos nós, a todos aqueles que querem melhorar, que querem superar as suas dificuldades. E aí nós encontramos obras belíssimas de Chico Xavier, de Caibara Schutel, de Leon Denis, obras que estão de espíritos abnegados para nos instruir, para elevar em nós conhecimentos que vão fazer com que não nos abalemos perante as dificuldades, perante as traições, perante as ingratidões que vamos encontrar por aí, buscando fazer o bem ao outro, e o outro muitas vezes nos rechaça. Mas a partir do momento que nós estamos instruídos, nós vamos saber, somos ignorantes ainda. Muitos de nós somos orgulhosos, a gente pega o auxílio, mas menosprezando quem está auxiliando. E a instrução faz com que percebamos isso, e que não esperemos nada em troca, e que realmente façamos pelo outro incondicionalmente, que façamos pelo outro buscando aquele amor que vai além dessas paixões desenfreadas do mundo, que muitas vezes ainda estão ligadas a essa coisa de homem e mulher ainda, de relacionamentos amorosos. Com o tempo nós vamos entendendo que amor vai além disso, porque muitas vezes nesses relacionamentos nem tem amor, tem interesses materiais e físicos, sensualidade, luxúria, apegos, posses. Muitas vezes não tem amor, só interesses. O verdadeiro amor é aquele que impera, é aquele que faz aqueles casais ficarem juntos até a velhice, juntos um pelo outro. Termina então a beleza do corpo físico e muitas vezes termina a bonança material, mas os dois estão ligados que isso é amor de verdade, é amor espiritual. Isso poucos conhecem, poucos vão entender. Mas tudo bem, se não entendemos hoje, vai doer. Mas com as existências seguintes, com a bênção da reencarnação, nós vamos compreender. Nós vamos saber o que é amar de verdade. Nós vamos saber o que é estar pelo outro de verdade. Nós vamos voltando, nós vamos caminhando, nós vamos estando lado a lado com os adversários, com inimigos de outrora, mas também com afetos. Então, como devedores de nós mesmos, nós estamos aí. Mas aí aprendendo a perdoar, entendendo que é a verdadeira dádiva, porque ela vai cortando inimizades, ela vai cortando, como eu disse no início, obsessões, perseguições, que nós estamos nessa trilha já tem milênios, uns perseguindo os outros, desencarnados e encarnados, desencarnamos, estamos perseguindo os nossos algozes, e aí a gente encarna, e aí aqueles que nós prejudicamos agora estamos perseguindo, e assim vai. E somente a religiosidade é capaz de mudar tudo isso. Isso aqui, este momento,
estes ensinamentos, a prática do dia a dia, do fazer ao outro que eu gostaria que me fosse feito, é isso que vai transformar, é isso que vai melhorar, e é isso que vai fazer com que nós realmente tenhamos isso aqui, ó, gratidão. Porque por agora nós não somos gratos. Talvez saia pelas palavras, mas o coração não é. O coração reclama todos os dias perante as dificuldades que nós passamos. Mas vai chegar um momento que vamos ser gratos independente das dificuldades, porque estaremos compreendendo o seguinte: cada sopro de vida, cada vento que nós encontramos nas avenidas, árvores, frutos, pessoas que nos rodeiam, os animais, as plantas, o céu, o mar, tudo são bênçãos que nos proporcionam a cada dia a alegria de sermos eternos aprendizes. E para poder finalizar, eu vou fazer uma leitura do livro O Espírito da Verdade. Problemas do mundo. O mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos, mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura, cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teorias da ciência. Teorias nas escolas filosóficas. Teorias nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações. Organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo, que promove a guerra, para anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para remover o charco do crime, que carrega o infortúnio. O único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos, assim, valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra, na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre, pela emoção e pela ideia, pelas diretrizes e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo, e parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec: em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora do Cristo não há solução. Ensinamentos bonitos que nós devemos abraçar se nós realmente queremos a felicidade tão almejada do espírito mortal. E lembremos os ensinamentos de Jesus e também daqueles menores que vêm até nós, como Chico Xavier, que também de forma abnegada buscou deixar para nós tantos ensinamentos, tantas literaturas, tantos exemplos, no qual ele vem nos dizer: não podemos voltar atrás para começar de novo.
mas podemos começar agora, neste momento, e ter um novo filho. Essa é a minha mensagem. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. E aqui eu deixo o meu abraço a todos. Fiquem com Deus.